estava falando era o seguinte: você tem que entender que esquerda é centro, centro é esquerda, centro-direita ou centro-esquerda, pega tudo, coloca no mesmo pacote e entenda, centro é esquerda, centro não é meio esquerda, nem meio direita, nem meio nada, centro é centro e centro é esquerda. Tem universidade, tem ONU, tem direitos humanos, tem a mídia, tem tudo contra o projeto de governo do Jair Messias Bolsonaro. Essa semana a chapa vai esquentar, a tampa da chaleira vai voar e você vai ter que fazer uma resistência de verdade, mas uma resistência digna, uma resistência afinada para tentar garantir aí certos aspectos do governo de Jair Messias Bolsonaro e a coisa dos ataques na mídia, nas redes sociais, só vai piorar. Você tem que estar preparado. Vamos lá. Galera, é o seguinte. O Bolsonaro mencionou que talvez o Rodrigo Maia estaria um pouco ali, como é que digamos, nervoso e tal, por causa do sogro dele, que foi preso, né? Aí o Rodrigo Maia veio com 10 pedras na mão e veio atacá-lo. E óbvio que a mídia, né, gosta de cutucar. E veja só o que o Rodrigo Maia falou contra o Bolsonaro. Abalados estão os brasileiros que estão esperando desde 1º de janeiro que o governo comece a funcionar. São 12 milhões de desempregados, 15 milhões de brasileiros vivendo abaixo da linha de pobreza, né? Capacidade de investimento do Estado brasileiro diminuindo, 60 mil homicídios, né? E o presidente, né, brincando de presidir o Brasil. Eu acho que agora está na hora de a gente parar com esse tipo de brincadeira. Está na hora dele sentar na cadeira dele, do parlamento sentar aqui e a gente em conjunto, né, resolver os problemas do Brasil. Você percebe no tom das palavras do Rodrigo Maia essa vontade de causar essa irritabilidade do Bolsonaro. É para tirar o Bolsonaro do sério. E todos nós sabemos que o Bolsonaro não tem saco para ficar escutando merda, ainda mais de gente como o Rodrigo Maia. Aí, veja só o que o Bolsonaro falou. Se foi isso mesmo que ele falou, eu lamento. Isso não é uma palavra de uma pessoa que conduz uma casa. É muita responsabilidade. Brincar, vocês sabem, se alguém quiser que eu faça o que os presidentes eleitores fizeram, eu não vou fazer. A nossa forma de governar é respeitando todo mundo e, acima de tudo, né, assim de respeitar o colega político, respeitar o povo brasileiro que nos botou lá. Não existe brincadeira da minha parte, muito pelo contrário. Meus amigos, o que o Maia está querendo é se tomar lá da cá. Esse tomar lá da cá não vai mais acontecer, entendeu? Não vai mais acontecer. Meus amigos, é muito engraçado essa velha política que tenta ainda, coexistir, né? Eles não entenderam que está mudando, que as coisas têm que mudar, têm que evoluir. Mas mesmo assim eles ficam agarrados nas velhas políticas, não é verdade? 5 partidos que integram o chamado Centrão anunciaram hoje em Brasília apoio à candidatura do ex-governador Geraldo Alckmin, do PSDB, à presidência da República. São eles o Democratas, o PR, o Solidariedade, o PRB e o Progressistas. A exibição das cenas do casamento de Geraldo Alckmin com o Centrão deveria ser precedida de um aviso: tire as crianças da sala. As imagens são chocantes. Exibem um presidenciável delatado pela Odebrecht, rodeado de investigados e denunciados. Ciro Petrolão Nogueira, do PP, Paulinho, Operação Registro Espúrio da Força, do Solidariedade, Marcos Grampo, da JBS, Pereira, do PRB. Antes de encostar os prontuários em Alckmin, o Centrão negociou seu tempo de rádio e de TV com outros candidatos. Juntos ou separadamente, os partidos flertaram com Lula, Ciro Gomes e Jair Bolsonaro. Seja qual for o resultado das urnas, o Centrão chegará a 2019 unido. A favor de tudo e contra qualquer outra coisa, o grupo só não abre mão de sua eterna proximidade com os cofres públicos. Alvo de inquérito no Supremo, Rodrigo Maia, do DEM. Eu acho que nas próximas semanas, nos próximos dias, vai acontecer o crescimento do Haddad. E quando o PT sinalizar que vai ao segundo turno e as simulações vão mostrar que o Bolsonaro não ganha no segundo turno,
talvez você tenha na última semana uma migração forte de voto útil, que pode ser uma parte até para o Ciro, né? O Ciro pode ser até uma opção dos menos à direita contra o PT, mas que são contra o PT. Mas acho que o principal depositário desses 15% pode ser o Geraldo, sim, e é o jogo dele, esse estilo dele, devagar. Se o Haddad chegar lá nos 15, 16, 17, que eu acho que vai chegar rápido, aí você vai ter um movimento PT e anti-PT novamente, que isso está fora de cena, porque hoje é alguém contra o Michel, né? Quem está sendo contestado é o Michel. Eu acho que na hora que o Haddad pontuar como segundo colocado, talvez os 3% do João Amoedo. Eu acho que mais do que os 3% do Álvaro, os 6% do Amoedo e do Henrique podem ir para o Geraldo. Se o Haddad pontuar 16%, 17%, como eu acho que vai pontuar no início da próxima semana no máximo, esses 6%, mais do que os 3% do Álvaro, que já estão com o Álvaro há muito tempo, poderiam ter feito uma migração antes, eu acho que esses 6% eles podem fazer um voto útil no Geraldo. Se o Geraldo for para 11, 12, botar mais 5, 6, e aí disputar uma segunda vaga, uma parte do Bolsonaro, eu acho que também pode caminhar. Mas como eu disse, como o Geraldo não é o campeão do carisma, as coisas deles são somatórias, são lentas, né? E acho que só vão acontecer. O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, se autoproclamou o novo imperador do Brasil ao peitar o presidente Jair Bolsonaro, bem como o ministro da Justiça, Sérgio Moro. Quantos votos o novo imperador do Brasil obteve para chegar à Câmara Federal? Quantos votos o presidente Jair Bolsonaro obteve para chegar à presidência da República? A diferença eleitoral esmagadora parece que não soou forte nos ouvidos do impoluto novo imperador. Ou o novo imperador pensa que pode desafiar o presidente da República? Veja só o topete do novo imperador. Além de pretender ditar regras ao presidente Bolsonaro, criticando a sua forma de governar, resolveu peitar também o ministro Moro sobre a tramitação da proposta de lei anticrime apresentada à Câmara Federal, aduzindo de forma grosseira que o ministro Sérgio Moro não entende nada das nuances e dos escaninhos sombrios da política. O nervosismo do novo imperador talvez tenha sido reflexo da prisão de seu sogro, Moreira Franco, juntamente com Michel Temer, semana passada. Assim, novo imperador, não invada a fronteira da presidência da República, limite-se à sua insignificância eleitoral, não seja quixotesco, não impeça a tramitação de projetos do governo, enfim, cumpra sua obrigação de pautar as propostas de interesse do país. Você está aí para isso. Se não tem vontade ou capacidade, caia fora. O fato é que Maia tem um aliado de peso, o conglomerado articulado da grande mídia brasileira, que viu no birrento Maia a chance de se lambuzar em manchetes sensacionalistas e totalmente tendenciosas para atacar Bolsonaro. Mas Bolsonaro usa estratégia certeira para derrotar o jogo sujo da imprensa e da velha política. A imprensa está velha, carcomida. Usam contra Bolsonaro a mesma agenda que usaram contra o presidente americano Ronald Reagan quase 4 décadas atrás. Pintar a imagem de um caipira iletrado que desconhece os meandros da política e é incapaz de dar rumos aos temas mais prementes à nação. Agora, quase que para deixar claro que o jornalismo da mídia corporativa tradicional não passa de um tentáculo da oposição, um bando de jornalistas raivosos simplesmente ignora que um dos motes e uma promessa da campanha de Bolsonaro foi romper com a tal da velha política e acabar com o tal toma lá da cá. Xingam, denigrem, fazem chacota e exigem, com uma arrogância ímpar, mais articulação por parte do presidente. Se a reforma afundar, é culpa do presidente, esse mentecapto que não quer dialogar. Questionado, Bolsonaro respondeu com frase simples que nenhum energúmeno desses jornalistas capacitados, formados na área, foi capaz de destacar. O que é articulação? O que falta eu fazer? Eu estou totalmente aberto. Não vão me arrastar para esse debate. Eu já entreguei o projeto, fiz a parte do executivo, agora é com o legislativo. Simplório como sempre, Bolsonaro jogou a responsabilidade de volta para o Congresso com uma simples pergunta: o que está faltando? Cabe aos deputados responderem. Por que não vem a público fazê-lo? Que articulação é essa que precisa ser tratada tão particularmente? Bolsonaro não faz mais do que respeitar seus eleitores e cumprir o que prometeu.
E o Congresso como fica? Vai tendo a imagem ainda mais deteriorada, mostrando que continuam presos às velhas práticas moralmente perversas e desprezíveis, e, com isso, sem perceber, aumentam sua rejeição frente à população, enquanto Bolsonaro sai como aquele que não deu o braço a torcer às velhas práticas. Os parlamentares não perceberam que o caminho mais fácil para a reeleição é se aliar ao presidente e ter sua imagem atrelada ao projeto que pode desencadear o maior ciclo de desenvolvimento sustentável da história do país. Por outro lado, Bolsonaro é um conservador e sabe que o pragmatismo às vezes exige de nós o que bate de frente com nossas convicções. Bolsonaro também sabe que farão sua caveira se caso ceder em qualquer ponto. As redações da turma que está perdendo a mamata só trabalha para isso. Não existe boa notícia sobre o presidente na mídia corporativa. Essa é a lei. Por isso, o melhor que Bolsonaro tem a fazer é exatamente o que tem feito: ir às últimas consequências e tentar aprovar a reforma nos seus termos. Ceder só em último caso, pois sabe que sem esse projeto o país afunda. É a única maneira de calar os militantes travestidos de jornalistas e colocar os bandidos de terno no seu devido lugar. Por uma espécie de intuição estratégica, Bolsonaro desistiu de mexer no time quando completasse 100 dias de governo. Ele deseja pegar pesado na cobrança das metas propostas com as efetivamente realizadas. Apenas quem não aguentar a pressão poderá pedir para sair antes, mas a tendência é que tal pedido não aconteça, inclusive naqueles cujo desempenho deixa a desejar. Deixar o time do jeito que está, mesmo quem não está agradando operacional e politicamente, tem o objetivo básico de diminuir a pressão parlamentar por cargos no governo. Vários partidos cobiçam ministérios, oferecendo em troca a promessa de votar a favor da reforma da Previdência. Bolsonaro resolveu que não vai atender tais pedidos agora. O presidente prefere que a fidelidade seja demonstrada primeiro com a aprovação do pacote do Paulo Guedes. Por isso, nada de alteração ministerial agora, a não ser por extrema emergência. Bolsonaro avalia que seu governo consegue suportar a pressão política por cargos. Tanto que já repetiu e continuará insistindo que não fará tomar lá da cá da velha política, trocando posições ministeriais e grandes cargos por votos na aprovação de medidas importantes no Congresso Nacional. O presidente já verificou que conta com outra arma para reduzir a volúpia parlamentar: a liberdade de ação da Polícia Federal para investigar políticos até agora não apanhados nas operações derivadas da Lava Jato. Os alvos estão na base aliada ou na débil oposição. Bolsonaro se acha pronto para a resistência. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, foi o primeiro que não passou no teste de Bolsonaro. O Bolinha, como é conhecido, teme ser alvo da nova rodada de delações premiadas que envolvem seu nome com esquemas de corrupção. Acontece que o Bolinha, como é conhecido, não está sozinho. Vários outros parlamentares alimentam o mesmo cagaço. Por isso, Bolsonaro aposta que a Lava Jato e variações vão ajudá-lo a ocupar o tempo dos parlamentares, reduzindo o espaço dos pedintes, principalmente os que se acham mais poderosos. A temporada de limpeza política tende a se aprofundar, apesar da má vontade da cúpula do judiciário, que a cada instante fica mais impopular. Bolsonaro já descobriu o quanto vale deixar a Polícia Federal trabalhar livremente. Os bandidos no Congresso Nacional tendem a reclamar ainda mais do projeto anticrime do ministro Sérgio Moro. Os caríssimos advogados de bandidos de fino trato são outros que devem entrar na temporada de desespero. Já aguarda designação de relator na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados o projeto de Lei 44219, o PL que altera a lei sobre os crimes de lavagem de dinheiro ou ocultação de bens, direitos e valores, estabelece pena de 3 a 10 anos de prisão, iniciado em regime fechado, mais multa, para advogado que receber honorários advocatícios tendo conhecimento da origem ilícita dos recursos de sua remuneração.
Enquanto a limpeza institucional acontece no ritmo possível, seria bom que os apoiadores de Jair Bolsonaro contivessem a ansiedade. Alguns com menos fé já meteram o pau no presidente e em seu governo nas redes sociais. Críticas alopradas ficam melhor na boquinha da oposição sem noção. Impeachment do Bolsonaro não tem a menor condição de acontecer, até porque os opositores morrem de medo de uma eventual gestão de Antônio Hamilton Mourão. Assim, o negócio é deixar Bolsonaro fazer seu teste político de resistência com a colaboração de uma Polícia Federal tendo toda a liberdade para investigar, pedindo ao Ministério Público para punir quem merecer. Depois da aprovação da reforma da Previdência, quem não se mostrar desonesto e parecer realmente fiel, poderá reivindicar legitimamente um espaço político na administração federal, sem a troca vergonhosa de cargos que já levou 2 presidentes da República para o chilindró.